boa noite, sejam todos muito bem-vindos à quarta e última live da série Planejamento e Psicologia para traders e investidores. Só os guerreiros aí até agora, mas legal, parabéns para todo mundo que está aí acompanhando, porque acredito que isso vai fazer total diferença no curto, médio e longo prazo para vocês como traders e investidores, né? Realmente, se a gente não tiver todo o planejamento e toda, digamos assim, entre aspas, a cabeça em dia, toda a psicologia, todo o entendimento, controle emocional, é simplesmente praticamente impossível dar certo no mercado. Boa noite, pessoal chegando, grande José de UK. Legal, show de bola, pessoal do mundo todo aí acessando. E como a gente tem feito aí nas últimas lives, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre crenças, né? Falar um pouquinho aí sobre crenças é fundamental, né? Porque tudo é o nosso filtro para a realidade, é como a gente vê e pensa as coisas. Então, se a gente tiver a crença, digamos assim, uma crença que eu chamo não útil, né? Uma crença, entre aspas, errada, ou é que às vezes ela não é errada, ela só não é tão útil, ela não te traz tanto resultado, às vezes até traz algum resultado, mas não tanto, né? Por exemplo, se você tem a crença que é bom diversificar bastante e botar dinheiro em vários fundos multimercados, a tendência é que no longo prazo você vai ganhar algum dinheiro, mas vai ser difícil você ir muito longe assim, a não ser que você tenha muito dinheiro, invista muito dinheiro todos os meses e acumule ao longo do longo prazo, aí, mas daí não vai ser por causa do bom rendimento, vai ser na força bruta de colocar dinheiro, né? Então, o que você pensa, o que você acredita molda completamente a forma como você não só escolhe seus investimentos, mas como você conduz os seus investimentos, vai fazer com que você tenha mais tranquilidade para lidar com os desafios do mercado, né, do dia a dia. Então, vamos lá, começar com algumas crenças. A gente já falou um pouco disso, opere como se o mercado fosse um jogo. Finge que é um videogame, você tem que passar de fase, você tem que cumprir os objetivos, e é isso, né? O que torna, de certa forma, o mercado é um jogo. Por isso também o mercado é tão empolgante, é tão legal. O que torna ele mais difícil é que normalmente no jogo não tem nada, não tem dinheiro rolando, né? Você está só ali jogando, se você morreu, não passou de fase, depois você tenta de novo. No mercado, se você não passou de fase, você perde dinheiro. Então, e isso coloca todo um fator emocional muito mais à flor da pele do que num jogo de videogame. Mas toda a ideia de que aquilo é um jogo, você tem que ir melhor, você tem que se aprimorar para você passar de fase, funciona muito bem. Se você viu o mercado, se você conseguisse ver o mercado só como um jogo, esquecesse que aquilo é dinheiro, pensar só em números como se fosse um jogo, você sairia muito melhor no mercado, tá? Outra crença importante, tá? O mercado, ele não é um jogo de soma zero. A troca de valor, ideias, produtos, etc. Tá? Isso é um conceito importante, tá? Porque, basicamente, tem gente que fala, embora tenha algumas semelhanças, por exemplo, entre o cassino e a bolsa, tem algumas características, tem até um livro que é interessante, ele chama Trade Like a Cassino, né? O que esse livro fala é que, basicamente, você tem que pensar como o cassino. O que o cassino faz? Ele tem jogos onde as pessoas apostam e a expectativa matemática positiva está a favor do cassino. Se as pessoas, se você for lá naquelas maquininhas e ficar sempre jogando, no longo prazo você sempre vai perder. Tem momentos que você vai ganhar, tem momentos que você vai perder, no longo prazo eles têm uma pequena margem de expectativa matemática positiva. Então, o que o cassino faz é ficar manejando o risco, porque se temporariamente ele vai perder dinheiro, porque vai ter momentos que os clientes vão ganhar. Então, ele não pode faltar liquidez. Se faltar dinheiro, ele quebra
e sendo que daqui a pouco ele recuperaria tudo. Então, nesse sentido, nessa analogia, tem alguma coisa a ver, mas daí tu estaria no lugar do cassino e não no lugar do jogador, né? Enfim, tem algumas semelhanças, mas tem uma coisa que difere completamente, que muda completamente o jogo, que é o cassino não soma nada. É um jogo de sorte, de azar, né? Você joga na roleta, é puramente um jogo de probabilidade. No mercado a gente também joga probabilidade, mas existe uma base por trás que no mercado você está operando uma empresa, você está operando que aquilo tem valor, gera valor no mercado, tem valor real, né? Você está operando uma criptomoeda, é uma forma nova de empresa no sentido de que às vezes ela pode ser totalmente descentralizada que nem o Bitcoin, ou pode ter alguém por trás e o projeto tem uma utilidade, funciona mais semelhante a uma empresa, mas de qualquer forma, há um valor, as pessoas dão valor àquilo, porque aquilo tem uma utilidade, né? No caso da moeda, as pessoas dão um valor à moeda, né? Que tem um governo por trás dando uma base monetária. Então, ou seja, numa commodity, logicamente, há o valor físico do ouro, da soja, do milho, etc. As pessoas, petróleo, as pessoas precisam e querem consumir aquilo. Então, essa é uma diferença fundamental entre o cassino, os jogos de azar e o mercado. No mercado há um fundamento por trás. Claro que, por exemplo, o mercado futuro é um mercado de soma zero. Um compra, outro vende, o dinheiro vai de um para outro, é soma zero. Mas, se é um mercado futuro de milho, o milho por trás, o que move, aquilo é um derivativo do milho. O milho existe um valor por trás do milho, porque as pessoas querem consumir milho. Então, isso muda, né? Isso muda. Então, não é um jogo de soma zero. Outra coisa, outra crença, né? A diversificação, né? Ela traz a tranquilidade, a paz de espírito para você tomar decisões com menor alocação. Por exemplo, se todo o teu dinheiro está nas suas operações manuais, está num único investimento que você faz, a pressão em cima daquilo é muito grande. É claro que às vezes quem está começando lá, o primeiro investimento, com R$ 1.000, é o primeiro dinheirinho que a pessoa tem, ali tu não pode começar com R$ 1.000. Não que não dê para diversificar, mas daí é mais difícil, né? Mas para quem já tem um pouquinho, não precisa ser muito, você tem R$ 10.000, R$ 20.000, você já tem plenas condições de diversificar bem, né? E então, ou seja, a diversificação te traz a paz de espírito de você não depende de um único tipo de investimento. Aí fica cada vez mais fácil aquilo parecer um jogo, né? Tirar a pressão do dinheiro, né? Outra boa crença para se ter, né? Ainda em diversificação, né? Ter o objetivo de ter múltiplas estratégias em múltiplos mercados. É a mesma coisa, né? Se você tem uma estratégia para criptomoeda, duas estratégias para criptomoeda, uma ou duas estratégias para ações, uma ou duas estratégias para um portfólio de robôs para Forex e um para índices, um para índices de uma forma e outro para ETF de outra forma. Enfim, é a mesma coisa. Quanto mais diversificação, menos peso você tem sobre o desempenho de cada estratégia individualmente. Psicologicamente é muito mais fácil, e mesmo sem ser psicologicamente, caso algum investimento dê errado, ou apresente algum problema, ou qualquer outra coisa que, mesmo que temporariamente não apresente resultado, ou você tenha que mudar o curso a trajetória daquele investimento, tem que ser um outro approach, um determinado que você está usando inicialmente não está funcionando, alguma coisa assim, não pesa tanto, né, no capital, não só psicologicamente, mas no capital também, né? Outra crença importante de se ter, crença é o que você acredita, né? Então, acreditar em coisas úteis te trazem vantagens, né? Então, entender a vantagem de ser um pequeno investidor, ser pequeno no mercado, tá? Isso traz uma vantagem enorme, porque você consegue entrar e sair
do mercado com facilidade, se você é pequeno. Quem é grande, gere centenas de milhões, bilhões, ou até, no caso do Ray Dalio, trilhões, acima de trilhão de dólar, você tem muito dinheiro. Você não consegue entrar e sair dos investimentos com facilidade, né? E então, como você não consegue entrar e sair com facilidade, não adianta, mesmo que você tenha acesso a uma boa estratégia de swing trade, você não consegue fazer swing trade com muito dinheiro, né? É por isso que, se você tiver a competência, swing trade dá muito mais dinheiro do que investir por longo prazo. Você tem muito mais oportunidades. Só que essa oportunidade só está disponível para quem é pequeno, o que torna essa oportunidade menos competitiva, né? Então, ou seja, quem é pequeno tem como ter uma rentabilidade imensamente superior a quem é grande. A gente consegue ter tranquilamente rentabilidades muito superiores a grandes investidores como Warren Buffett, Ray Dalio e tal. Não porque a gente seja melhor do que eles, mas porque eles operam com muito dinheiro. Então é muito mais difícil o jogo deles do que o nosso. Então a gente tem condições de fazer muito mais. Entender isso muda a cabeça, né? Porque se você lê um livro lá do Warren Buffett e fala que o negócio é comprar uma ação que você não vai vender, ou nunca, ou nos próximos 10, 20, 30 anos, faz sentido para ele que tem bilhões. Agora, para quem tem pouco, se você tem a oportunidade de migrar de investimentos de acordo com a situação, desde claro que você saiba fazer isso, é muito mais negócio. Só que ele não pode fazer isso. Ele tem que fazer isso muito devagar, né? Então, no que você tem essa crença, você entende isso, você começa, opa, tá, o que esse cara fala, ele é muito bom, ele é bilionário, ele é não sei o quê, mas isso é o melhor para ele ou o melhor para mim? Né? Outra coisa, eles vendem gestão, né? E eles só podem fazer gestão sim porque eles são muito grandes. Então, eles também têm que vender o peixe deles, né? Então, até que ponto o viés deles, eles têm o viés deles, né? Que beneficia eles naturalmente, né? Essa é legal, existe edge com mais facilidade operacional, seja de carteira ou de trading, em mercados que sobem no médio e longo prazo. Então, por exemplo, mercado de ações. É um mercado que você pega, sei lá, o principal bolsa, Estados Unidos, sei lá, 100 anos, sobe no médio e longo prazo. Os índices, né? Claro que as empresas que são ruins vão saindo dos índices, as empresas que vão quebrando vão saindo dos índices, e as novas que crescem também vão entrando. Há uma rotatividade, obviamente. Se você montar uma carteira hoje com 100 ações e investir para 30, 40 anos, provavelmente você vai estar muito mal, porque muitas dessas empresas vão quebrar. Se você não pudesse mudar, não é uma boa, né? Agora, o índice não. O índice, ele é uma estratégia indireta de momento, né? Porque entra o que está indo bem, sai o que está indo mal. É o que faz com o momento, mas a gente usa isso muito mais no curtíssimo prazo, enquanto o índice atualiza, se não me engano, a cada 3 meses, alguma coisa assim, depende de cada índice também. Mas, enfim. Então, mercados como o de ações é mais fácil de operar do que Forex, por exemplo, que não... você pega o euro, o dólar, a libra, todas as moedas, elas não têm uma tendência a sempre se valorizar ou sempre cair. Ou mesmo quando tu pega, assim, por exemplo, o dólar em relação a moedas de países emergentes como o real, que pela diferença de taxa de juros, inflação histórica, etc., etc., sempre tende a subir no longo prazo, não é no mesmo nível que ações, né? Na mesma velocidade, na mesma quantia. Então, mas se tu pegar moedas fortes com fortes ou fracas, ou de emergente com emergente, você não tem essa tendência de valorização. Então, o mercado que você sabe que tem esse viés de valorização, pela forma como ele funciona, você ter estratégias, por exemplo, que operam a favor disso, é mais fácil.
tá? É mais fácil ter estratégias. Por exemplo, na bolsa, é bem mais fácil desenvolver estratégias que operam comprado do que operam vendido, né? Bem mais fácil, porque tem esse viés de subir, né? O mercado de criptomoeda cada vez mais vai se consolidando como mercado, assim como de ações, onde vários projetos vão para frente, outros não, e a mesma coisa. Mas o valor de mercado do mercado como um todo, até recentemente agora bateu $1 trilhão, está se encaminhando para ser um mercado como o de ações, né? Que é um mercado que deve ser muito maior no futuro. Então, ou seja, só você saber disso pode te poupar bastante coisa, né? Eu vejo bastante gente tentando fazer day trade no mini índice, tanto para cima quanto para baixo, até porque aí dentro do intraday já não há tão grande essa predominância de comprado em relação ao vendido, isso é num prazo maior, como swing trade ou position trade, naturalmente é bem mais difícil, né? Então, saber isso não é que não dá para ganhar dinheiro em mercados que não necessariamente vão para cima, como Forex, ou mesmo fazer day trade. Aí, quando você vai para day trade, isso é mais indiferente, né? Naturalmente, são investimentos mais difíceis, embora possíveis. Se fazer, é impossível de ganhar muito dinheiro. Outra crença importante, o mercado sempre pode mudar. O mercado sempre pode mudar suas características, né? Então, edges, digamos assim, vão e vêm, né? A gente falou sobre edge, que onde é um fenômeno que acontece que te dá a oportunidade de ganhar dinheiro no mercado, né? Então, o que a gente procura identificar com a análise técnica, normalmente é o edge. Existe um fenômeno que tem um motivo de finanças comportamentais, de fundamentos ou de fluxo de dinheiro, o psicológico por trás, aquele fenômeno se repete, a gente simplesmente usa análise técnica para identificar e operar aqueles momentos. Mas a análise técnica, ela não cria esses fenômenos, a gente usa ela para identificar os fenômenos, como tendências, por exemplo, também. Então, mas de tempos em tempos, determinados mercados mudam as suas características, e uma coisa funcionava, não funciona mais, assim como por mudanças, você pode desenvolver estratégias novas, com novos edges que não funcionavam antes. Alguns edges super clássicos de mercado, como tendência, entre outras coisas, não mudam tanto, outros mudam mais, né? Mas você tem que saber que pode mudar, né? Outra coisa, cada mercado tem seus próprios participantes e características. Operar Forex não é a mesma coisa que operar índice, que não é exatamente a mesma coisa que operar ações, que não é a mesma coisa que operar commodity, que não é a mesma coisa que operar cripto. São coisas diferentes. Porque são participantes diferentes, com objetivos diferentes, ativos com qualidades diferentes, critérios diferentes, liquidez diferentes. Enquanto commodity, você tem produtores fazendo simplesmente hedge, o cara tem uma safra de soja, ele quer simplesmente colocar num preço, não importa para ele fazer lucro no mercado, já é uma coisa que em ações é diferente. Ninguém compra ação para alocar o preço. Então, veja que muda completamente a dinâmica e faz com que o tipo de movimentação dos preços seja diferente naturalmente, né? Então, você tem que entender que cada mercado funciona de um jeito. Por isso que uma das coisas que funciona para várias pessoas é se especializar no mercado. Porque você começa cada vez mais a entender todas as nuances e características daquele mercado e dos seus participantes, né? O que eu não gosto de focar no único mercado é porque se você tem vários mercados e várias estratégias, você diversifica. Só que às vezes você pode, por exemplo, se você é trader e você mesmo opera, você pode se especializar num único mercado e operar um único mercado, você sabe cada vez mais sobre ele. E você pode usar outras estratégias, pode usar robôs, estratégias de carteira, que praticamente não exigem acompanhamento,
Você simplesmente valida a estratégia, utiliza, aquilo quase não te toma tempo, e o seu tempo, a sua dedicação, você fica se dedicando no mercado que você quer operar, por exemplo, se for sua vontade, né? Mas é uma coisa interessante se especializar no mercado, né? Outra crença, você sempre precisa jogar o jogo hoje sabendo que você vai poder jogar o jogo amanhã. Isso quer dizer, nunca arrisque demais a ponto que você possa cair fora do mercado, né? Você sempre tem que ter dinheiro para operar amanhã também. Porque senão, você, como a gente já falou, você pode ter uma estratégia boa, você pega um drawdown, pega um período ruim, você está muito alavancado, você zera sua conta, e aí, a partir de amanhã, a estratégia volta a dar certo, e que nenhuma estratégia vai bem sempre, em todas as condições de mercado, como a gente já falou, e aí você está fora do jogo, né? Você não pode correr o risco disso acontecer. Isso tem a ver, claro, com a gente ter que dar tempo para a nossa estratégia apresentar a sua expectativa matemática positiva. Você vem, valida uma estratégia, você entende qual é o edge, qual é a proposta dela, ela mostra resultado, você tem que deixar ela operar e ela mostrar a sua expectativa matemática positiva até que se prove o contrário, que a expectativa matemática positiva dela foi embora. Outra crença interessante, tá? Que eu não vejo ninguém falar sobre isso, que faz toda a diferença. Aliás, muita coisa que eu tô falando aqui, é muito difícil você encontrar essas informações por aí, né? Se faz mais dinheiro, quiçá muito mais dinheiro, nos mercados direcionais e voláteis, tá? Quanto mais direcional e mais volátil o mercado, melhor. Por quê? Mais direcional, você pode ter estratégias com melhor risco-retorno, né? Você pode ter estratégias com melhor risco-retorno. Por quê? Você pode fazer uma compra, sei lá, botar um stop de 10%, só um exemplo, na variação do ativo, né? Não é arriscar 10% do seu capital, na variação do ativo. E aí, sei lá, você pode pegar um movimento que esse ativo suba 50%, 80%, 100%, 150%. Você está arriscando 10 para ganhar potencialmente 5, 8, 10, 15 vezes mais. Isso é um bom risco-retorno, né? Isso é um excelente risco-retorno. Você só vai ver isso aí em mercado volátil, né? Por exemplo, você não vai ver isso em índices de ações, que é um conjunto, uma cesta de ações. Já você vai ver isso com tranquilidade em criptomoeda e num determinado grau em ações small caps e micro caps, né, por exemplo. Então, isso faz toda a diferença, né? É aquele tipo de informação que faz toda a diferença, né? Por isso que eu acredito que cripto é o mercado hoje com maior potencial de ganho. Não só potencial, a gente tem visto isso investindo e operando em tempo real, mas é simplesmente a prática confirmando a teoria, né? O Nicolas operando penny stocks, né, ações que valem centavos, menor do que microcap, elas são assim como cripto, varia 30%, 50%, 80% num dia. Então você pode pegar movimentos enormes, né? Você pode ter esse risco-retorno bom. Se você operando índices de ações, operando forex, operando outros mercados assim, você não vai, esses mercados não apresentam grandes movimentos. Então o potencial de ganho é menor, não significa que você não dá para ir super bem, mas o potencial de ganho é menor, né? Legal, Eduardo, só um depoimento. Estou usando o NM Index, que é a nossa estratégia proprietária para montar carteira de cripto. Foi lançado, estou fazendo uma semana ruim, mas faz 4 semanas seguidas com um retorno que nunca tive na vida. Acho que deve ter dado uns 80%. Legal, obrigado pelas palavras. Exatamente. É um mercado com grande potencial, grandes oscilações, isso traz grande potencial de retorno, né? No mercado, você busca, opera edge, seja com carteira ou com trading, de curto, day trade, swing trade, position trade. As análises, como a gente falou, não prevêem futuro. A análise técnica não prevê futuro. Você identifica comportamentos que se repetem no mercado, que tem edge ali,
e você só usa análise técnica para identificar quando esses momentos estão acontecendo, e nesses momentos qual que é o ponto de entrada, ponto de saída, no lucro, no prejuízo, etc. Stop, gain, etc. Se busca edge, você não busca adivinhar o futuro. Uma pergunta a se fazer, né, que envolve crenças, né? O que você pode fazer para evitar erros, né? Porque o que acontece, principalmente para quem é trader, tá? Quanto mais erros você comete, esses erros vão corroendo a expectativa matemática da sua estratégia, né? A gente conversou sobre isso. Então, se você erra muito, você pode perder dinheiro com uma estratégia, tendo uma estratégia com expectativa matemática positiva. Ou algumas, né? Normalmente, a forma de você ganhar dinheiro como trader é você tendo várias setups, várias estratégias com edge, principalmente para condições diferentes de mercado. Por exemplo, se você opera ações ou cripto, uma coisa é na tendência de alta, outra coisa é na tendência de baixa, num bull market ou num bear market. Os setups são diferentes, as entradas são diferentes. Então, aquilo que a gente está falando, tem comportamentos diferentes na alta e na baixa, mercados que sempre tendem a subir no médio e longo prazo. Então, você tem que ter setup, por exemplo, as duas situações. Quando o mercado está muito lateralizado e muito parado, você tem que ter estratégia para esse tipo de situação. Então, ou seja, o ideal é você ter várias estratégias com edge para situações diferentes de mercado, e aí você operar elas errando pouco. Você sempre vai errar, porque você é humano, o psicológico não é fácil controlar, mas você tem que errar pouco. Senão, você pode ter 3 estratégias para essas 3 situações de mercado. Mercado lateral, mercado em queda, mercado em alta, bons setups. Você erra, você corrói a expectativa matemática positiva dessa estratégia, né? Isso já leva a outra consideração importante, que é, quanto mais curto o time frame, mais difícil psicologicamente de operar, tá? Porque, obviamente, você tomar decisões no calor de mercado ali fazendo day trade, as oscilações, a emoção é muito mais difícil do que, por exemplo, uma vez, seja por dia, por semana, ou por mês, ou a cada 3 meses, você ajustar uma carteira de investimento. Né? Mais ou menos dinâmico, mas de qualquer forma, ajustar uma carteira de investimento é muito mais fácil do que entro aqui ou não entro nesse setup agora. Coloco o stop aqui e ali e tal. Essas decisões, o emocional é muito mais difícil. Então, quanto mais curto o time frame, mais dinheiro você pode ganhar, porque é aquilo que a gente comentou lá atrás, né? Você faz em média 1% por operação, né? Entre ganhos e perdas. Você opera 50 vezes por ano, você vai fazer na média 50% por ano, né? 50 por ano dá mais ou menos um trade por semana, né? Agora, se você faz 100 trades por mês, você pode fazer 100% ao mês, né? Só que normalmente estratégia de day trade, como você não consegue pegar grandes movimentos, tirando exceções que nem mercados como cripto, penny stocks, dificilmente você vai ter uma média de ganho por trade tão grande, mas enfim, se você faz 1% por operação em média e você conseguir operar 100 vezes por mês, você pode fazer 100% ao mês. Tem gente que faz isso. Não, o Nicolas fez mais do que isso, por exemplo, a gente mostrou o resultado dele todo, como aqui, sempre com bastante transparência, né? Mostrou a conta dele e tudo. Não. Então, são coisas para levar em consideração, né? E aí, a mesma coisa vale para o, digamos assim, mecânico versus discricionário. É muito mais fácil operar com robô do que você ser o trader que opera. Porque você pega um robô pronto, opera com ele, desde que você deixe o robô trabalhar, com bom manejo de risco, ele vai ficar lá trabalhando. Você só vai reavaliar de tempos em tempos para ver se precisa de alguma intervenção, mudou alguma coisa e tal, mas ele está lá trabalhando. O robô segue o plano. Ele opera o que tem que operar. Você está muito mais susceptível a erros psicológicos do calor do mercado, né? Por isso que para a maioria das pessoas é muito melhor operar, fazer trading com robôs do que de forma discricionária. Agora, claro, o discricionário tem suas vantagens. Tem coisa que o ser humano consegue analisar e avaliar que o robô não consegue. E aí, você pode fazer análise melhor com o robô, sem dúvida alguma, né? E aí, como tudo,
tem prós e contras, né? E aí você tem que identificar o seu perfil e tudo mais. O que você quer da vida? Tem gente que adora ficar na frente do computador operando no mercado. Tem gente que só quer investir bem seu dinheiro, mas não quer ficar operando. Aí são vários fatores, né? Uma coisa que envolve bastante, não só crença, mas todo o fator emocional também, é a questão do FOMO, né? Fear of missing out, que seria tipo o medo de ficar de fora, o medo de perder, né? Perder, eu diga, a onda, né? Isso é muito comum nos ciclos de mercado, né? Quando está uma tendência de alta forte na bolsa, você vai ver final do ano aquelas reportagens, né? Nos sites, nas revistas, etc., nas mídias sociais. Ah, fulano ficou rico, ganhou não sei quantos por cento esse ano, ganhou não sei quantos mil, essas reportagens, né? Dentista, dentista trader faz não sei quantos mil, enfim. E aí, isso vai atraindo as pessoas para o mercado, né? Você tem um amigo que investe na bolsa, você não investe, chegou o final do ano, seu dinheiro está na renda fixa, não rendeu nada, e ele fez 50% no ano. Você começa, puta, eu tenho que fazer isso também. Só que normalmente o auge disso é no final de um ciclo de alta. Historicamente é sempre assim, né? Nos ciclos da bolsa, no final do bull market, quando no final do ciclo, onde a bolsa subiu bastante, é que a massa começa a chamar atenção e começa a entrar no mercado. Obviamente, a maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que está fazendo, e elas vêm no final. Isso vale em todos os mercados, em todas as bolhas. Por exemplo, a gente viu isso na bolha, entre aspas, bolha do Bitcoin em 2017, né? Aquela rentabilidade louca, e aí começa todo mundo a entrar no final daquela disparada absurda para depois despencar. Que daí as pessoas começam a vender, quem entrou por último está no prejuízo, começa a entrar em pânico, começa a vender, começa todo mundo a querer vender, e vum, daquela despencada, né? Então, entender esses ciclos, entender que isso também acontece tanto num cenário mais macro, né? Como, por exemplo, todo um ciclo de alta das criptomoedas ou da bolsa, ou enfim, são os dois principais mercados, hein, né? Mas também acontece no curtíssimo prazo, né? Você montou uma carteira de ações ou de cripto, e aí no dia seguinte ou na semana seguinte, uma outra ação que não está na sua carteira, ou uma outra cripto bombou. E aí você fica, puta, essa minha aqui não está bombando, aquela está bombando, será que eu não troco? Acho que vou trocar. É uma coisa totalmente psicológica. Aquela está bombando, a que você tem na carteira não, e aí você está com medo de perder, né? Outras pessoas pegaram, bombaram naquela cripto, naquela ação, e você não bombou. E aí você, não vou mudar, vou seguir meu plano, tá? Vou seguir minha estratégia. Tem edge, tudo. Isso para quem tem uma noção do que está fazendo, né? A maior parte das pessoas só faz isso, né? Só fica no oba-oba, chegando sempre atrasado, né? Mas depois, não, vou seguir aqui meu plano, minha estratégia. Aí amanhã sobe mais um monte. Na outra semana também. Aí, se a Tesla subiu 700%, aí o cara não aguenta. Aí fala, não, eu tenho que entrar também. Tá todo mundo ganhando, menos eu. Aí, normalmente, ele entra no topo. Ou perto do topo, enfim. Então, enfim, isso acontece tanto num ciclo todo de mercado, mas também no curtíssimo prazo, né? Você tem uma série de robôs à disposição, você escolhe seu portfólio com 5 ou com 10, e aí na semana que vem o que você não escolheu foi melhor. Aí você troca. E aí agora virou, você tirou o seu, botou o outro, e aí tudo isso é fear of missing out, tá? Então tem que estar bem ligado nesse fenômeno, porque ele acaba sempre afetando as nossas decisões, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como analisar resultados, né? Uma coisa interessante é você manter um diário de trades, não só de repente uma planilha de Excel com resultado e tal, mas o legal do diário, se você quiser fazer,
é que você pode anotar, né? Ah, eu decidi colocar 10% do meu patrimônio em criptomoeda, porque eu acredito que esse mercado, né, tem muito potencial, é um mercado novo, que está crescendo, sendo mais aceito, vai bombar, então por isso, apesar da alta volatilidade, eu assumo o risco e vou fazer isso. Eu montei esse portfólio de robô aqui, porque por essa característica, eu gosto de operações, eu gosto de operar Forex, ou, enfim, e assim vai, né? Eu vou operar esse setup de trading discricionário por causa disso e daquilo. É o horário que eu posso operar, tal. Beleza. E aí você anota isso e você vai vendo. Para quem é trader é fundamental, tá? Para quem opera de forma discricionária e diário, é imprescindível. Para quem faz carteira e tal, é legal se fizer, mas não chega a ser, digamos assim, obrigatório, né? Porque você consegue entender por que você tomou as decisões. Lá na frente você consegue voltar e identificar o que você pensou na época, seus erros, seus acertos, para sempre fazer ajustes e melhorar daqui para frente. Para quem faz day trade, swing trade, discricionário na mão, você precisa fazer porque você precisa estar constantemente vendo se você está seguindo o seu plano ou não, se você está seguindo a estratégia ou não, porque, como eu falei, os erros corroem completamente a expectativa matemática positiva. Então, você precisa saber se o problema é a estratégia ou o problema é você, ou os dois. Né? Mas, ao mesmo tempo que é bom você ver o que você está fazendo, identificar os erros, é legal, você tem que dar espaço, por exemplo, medir resultados anuais, né? Porque, enfim, numa carteira de ações ou de cripto, vai ter momentos do ano que, sei lá, às vezes a rentabilidade toda vem em 2 meses de alta, e o resto sobe um pouco, cai um pouco, ou cai, corrige, volta, tal. Às vezes seu lucro vai vir de 2 meses no ano, né? Então, só que às vezes pode ser só no final do ano, ou pode ser no começo do ano, e depois lateralizar. Acontece, né? Mesma coisa, de certa forma, por exemplo, para um portfólio de robôs, né? Então, ou seja, ter tempo, né? Porque no curto prazo tem muita aleatoriedade, né? Se a bolsa ou o mercado de cripto vai subir e vai subir, estão subindo nesse caso esse mês agora, mas eu digo assim, se vai fechar um mês em alta ou em baixa, não dá para saber, isso não significa absolutamente nada. Tem vários meses de alta e vários meses de baixa, né? Mesma coisa, um portfólio de robôs, ou mesmo se seu pé de forma discricionária, não é porque você fechou um mês negativo que isso é o fim do mundo. Isso é normal, né? Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento de estratégia. Não que eu vá ensinar aqui a desenvolver estratégia, mas você entender os componentes para você definir e operar uma estratégia. Entender o que compõe a estratégia. Sendo que vale lembrar que até esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Vale lembrar que eu acho que para a maioria das pessoas é bem mais fácil você aprender várias estratégias, entender como elas funcionam, ver o que se adequa mais para você, o que tem o melhor risco-retorno, todas aquelas análises que a gente falou, e operar elas. E, eventualmente, você pode dar o seu toque. Desenvolver a própria estratégia é uma coisa avançada. Você vai precisar normalmente de anos e anos de mercado. Se você gosta de mercado, quer chegar nesse ponto, legal, ótimo. Ótimo mesmo. Mas, se você só quer investir seu dinheiro, claro, você tem que investir tempo e dinheiro em conhecimento, mas você não quer se tornar um expert, aí mesmo é melhor você ter conhecimento para avaliar estratégias, mas não desenvolver a sua própria, porque é uma coisa extremamente complexa. Não.
O mercado não é fácil, o mercado é competitivo. Rola trilhões de dólares no mercado. As pessoas estão disputando por dinheiro. Não vai ser fácil. Tem muita gente muito grande, muito boa no mercado, para ser fácil ganhar dinheiro no mercado. Não. Então, vamos lá. Primeira coisa, ideia, base, edge, né? Eu vou botar aqui barra big picture. Um texto, né? Qual que é o edge? Qual que é a ideia base? Né? Eu dei vários exemplos de que o mercado de ações, de índices ETFs, principalmente ações também, mas índice ETF mais ainda, faz reversão média no curto prazo, faz tendência num prazo maior. Cripto, mesma coisa. Tem determinados fenômenos de reversão média no mercado de Forex pela intervenção dos bancos centrais. Commodities fazem tendência, enfim, existe uma base por trás, como a gente falou, que te dá que tem um edge, que se você operar aquele fenômeno constantemente, você ganha dinheiro. Aí depois é que vai vir setup, etc., que é como entrar, sair do mercado para operar esse fenômeno, que te dá uma vantagem no mercado, que é o edge. Né? E às vezes, até antes disso, isso pode estar alinhado com o contexto, com a big picture. Né? Lembra que a gente falou mercado de ações, e agora o mercado de cripto está se encaminhando para ser um mercado assim como de ações, ainda não consolidado, por isso, por um lado você tem menos certeza, por outro lado você tem mais oportunidade, exatamente porque é mais incerto, o potencial é maior, porque se aquilo se consolida, dá uma explodida. Mas então, você, às vezes tem que estar ligado, isso está ligado a uma big picture, né? Como, por exemplo, esses mercados que sobem são mais fáceis de operar, toda a questão do mercado de cripto, mercado novo, mais ineficiente, né? E a gente comentou lá nas lives anteriores sobre ineficiência de mercado, que é outra crença que se você tiver que é melhor, mais fácil você operar mercados ineficientes do que mercados eficientes, faz toda a diferença, né? Então, às vezes esse edge está ligado, está alinhado com uma big picture, com um contexto geral, né? Depois, setup. Setup são as regras. Regras, seja elas para, né, entrada, saída, filtro. E aí, a ideia mesma, se é uma carteira, quais os critérios de entrada, ou seja, que fazem com que uma ação ou uma cripto entre na sua carteira. O que faz ela sair da sua carteira. Filtro, por exemplo, o índice Bovespa, ou o índice S&P 500, ou um índice de cripto, não tiver numa tendência de alta, você não está fora do mercado, você não fica posicionado. Né? Você pode fazer trading, mas aí é outra história. Enfim, isso serve então para carteira, isso também serve, obviamente, para trading, day trade, swing trade, position trade, né? O setup é exatamente o critério que vai dar o ponto de entrada, um indicador, seja price action, seja o que for, que vai te dar exatamente quando isso acontecer, eu entro comprado ou entro vendido. Meu stop loss está aqui, meu gain, meu objetivo, meu take profit está aqui. Se isso ou aquilo acontecer, eu saio no meio do caminho. E também posso ter um filtro de volatilidade, um filtro de tendência, enfim, de ruído, de vários tipos de filtros. A lógica é a mesma no mercado. Tá? Sendo que
principalmente para trading, a saída é o mais importante. A gente só vê as pessoas falarem de setup de entrada. Se você tiver uma entrada totalmente randômica, joga a moeda, deu cara, você entra, deu coroa, você não entra. Mas você manejar bem o trade, tiver uma boa saída, um bom stop loss, uma boa saída, você ganha dinheiro. Claro que se tiver também uma boa entrada, muito melhor do que uma entrada randômica, né? Mas a saída dá mais dinheiro do que a entrada. Principalmente em trading, né? Aí carteira, você tem um filtro, muitas vezes, da tendência, mas você está sempre no mercado, exatamente pegando, porque é um mercado que tem, você não vai montar carteira de Forex, você monta carteira de ações ou de cripto, mercado que sobe, né? Então, isso é uma coisa fundamental, né? E mesmo que você opere, por exemplo, com... Mesmo que você opere com robôs, por exemplo, que você não conhece o setup, que chama black box, né? Você simplesmente tem como validar qual é a ideia base, que é de onde ele opera. Você não tem o conhecimento exato dessas regras, mas você consegue analisar o histórico ou ver ele acompanhando em tempo real. Você sabe que tipo de edge ele está operando, qual que é o risco-retorno dele, que tem a ver com a entrada ou com a saída, está tudo bem também. Segue o mesmo princípio, né? Depois vem a alocação, né? Chamado position sizing. No trading, né? Quantos por cento por trade, por exemplo? Em carteira, porcentagem de alocação. Quantos por cento eu vou alocar em cada ação, em cada cripto? Enfim, tem formas mais sofisticadas, mas normalmente o mais simples é mais fácil, né? Aqui, em alocação, tem, por exemplo, um conceito interessante de portfólio HIT, que é quanto que você pode perder, por exemplo, num dia, numa semana, no mês, caso tudo dê errado, né? É uma coisa, por exemplo, que num portfólio de robôs a gente procura controlar. Principalmente quando você opera com alavancagem aqui. Isso aqui, controlar isso é importante. Um conceito que você pode usar é arriscar mais do lucro. Tá? Por exemplo, você investiu 10 mil, sei lá, num ano você fez 60%, então você ganha 6 mil, e aí, sei lá, você vai investir 14 mil da mesma forma, você vai pegar 2 mil e vai operar de uma forma com 2, 3 vezes mais risco, onde você aceita mais risco, mais oscilação, porque você já está operando em cima do lucro, você se sente mais confortável assim. Né? Em cripto tem gente que, bom, eu vou alocar um capital na minha carteira, mas sei lá, se ela fizer 100% de lucro, e às vezes em cripto isso acontece rápido, eu já retiro todo o capital que eu coloquei e fica tudo lá sem risco. Enfim, você pode utilizar isso aí de diversas formas. A gente já falou bastante sobre isso, mas vale reforçar a confiança, né? Você precisa ter confiança nas estratégias. E aí você tem que saber o que te traz confiança. Normalmente tem a ver com entender isso aqui. Entender qual é o edge que opera, qual é a big picture, qual é o contexto. Entender um pouco, mesmo que você não saiba exatamente as regras, é uma estratégia que segue momentum, sem saber o que é momento, entende, opera uma reversão à média baseada em indicadores como RSI, em osciladores, pronto. Você entende o contexto, você vê o resultado, vê backtest, vê resultado, tem backtest, faz sentido,
o resultado de conta real é compatível com o backtest, pronto. Você se sente confortável, confiante, né? Mas você tem que saber o que te traz confiança, quais são os critérios que te fazem ter confiança, porque sem confiança, é aquilo que a gente falou, você não vai seguir a estratégia. Você opera de forma discricionária, você leva 5 stops seguidos, você começa, não, pensando bem, o Fibonacci não está me ajudando, vou tirar o Fibonacci, sendo que às vezes o Fibonacci faz parte da sua estratégia, ou enfim, seja o que for, né? Você começa a mudar, e aí você se perde todo, entra numa espiral negativa de tudo é viés, confunde tudo, não tem mais regra, não tem mais plano, e aí a coisa se perde, né? Lembra que não seguir o plano é um erro, e se você não tem plano, tá tudo errado. Então você tem que ter clareza do que te traz confiança nas estratégias. Isso envolve, às vezes, a big picture, né? Por exemplo, entender como funciona o mercado de criptomoedas, por que existe um grande potencial e por que existe um potencial de grande valorização. Se você entende isso, pesquisa um pouquinho, aí você vê grandes referências falando bem disso, etc, etc. Às vezes é preciso você ganhar confiança, né? Mesma coisa. Não sei, esse negócio de empresa de tecnologia ou de energia renovável, isso vai para frente, não vai? Às vezes você estuda, pesquisa um pouco sobre o assunto, você fica confiante naquilo porque você entende mais do potencial, né? Sempre sabendo que é renda variável, aquilo que a gente falou de algumas crenças lá no começo. Você nunca tem como prever o futuro, você não tem como saber o que vai acontecer, mas você pode traçar contextos, big pictures e buscar operar elas com manejo de risco, com estratégias que tenham edge, que tenham expectativa matemática positiva. Analisar e comparar risco-retorno das estratégias. Entre várias estratégias, o ideal é que você use várias para diversificar, principalmente se você tem um pouco mais de capital. Qual a média de retorno anual? Qual é o drawdown máximo? Qual é a oscilação no dia a dia? A volatilidade? Enfim, comparar qual é o risco de alguma coisa grave acontecer naquele mercado e ter uma perda substancial rápida por algum motivo, por exemplo, quem opera alavancado, eventualmente, um movimento forte pode pular um stop loss e trazer uma perda maior do que o previsto inicialmente, ou o que quer que seja, né? Você não compra uma única ação ou cripto que seja a com maior potencial, porque você não sabe o que pode acontecer com aquela empresa, aquele projeto amanhã, ela pode cair 20% num dia, 30% num dia, e aí se ela é única do seu portfólio, você pode levar um tombo muito grande num único dia, né? Então, enfim, analisar não só comparativamente entre as estratégias, mas também pontos fortes e fracos dentro da própria estratégia. Testar, né? O que realmente funciona. Testar, vou botar assim, barra validar, né? Tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? É assim o mercado, é assim na era, sempre foi assim, mas na era das mídias sociais, etc., dos gurus, etc., isso é ainda mais forte, né? E aí você, às vezes, é confuso, né? Porque você vê um monte de gente falando um monte de coisa. Fulano falou A, Ciclano falou B, Beltrano falou C, e aí você fica meio perdido, né? E aí é importante você entender, a primeira coisa é o big picture, é o contexto, né? Às vezes, a pessoa fala uma coisa, só que às vezes ela não explica isso, né? Mas ela fala dentro de um contexto, né? Por exemplo, sei lá, para um cara que é day trader, às vezes ele não busca movimentos tão longos, porque dentro de um dia você não tem movimentos tão longos assim.
né? Por exemplo, o Nicolas mostra o resultado dele, você vê que a média de ganho dele é menor do que a média de perda. Só que ele acerta mais do que ganha mais do que perde por operação, taxa de acerto acima de 50%, né? Então, isso é um contexto, por exemplo, dentro de uma realidade. Já se você está fazendo um swing trade ou um position trade, ou mesmo uma carteira para pegar todo um ciclo de alta no mercado, é bem diferente, né? Então, às vezes, o cara fala, não, esse negócio de pegar movimento muito longo é ruim, porque o mercado volta, e aí você ganha menos, mas às vezes aquilo é até verdade, mas dentro do contexto que ele opera. E aí ele não percebe que em outro contexto é diferente. Às vezes ele só vê o mundo do jeito, ele tem as crenças dele, ou ele só vê o mundo do jeito dele. Esse é o melhor dos cenários no sentido quando a pessoa não está falando nada errado, a pessoa não está falando besteira. Ela simplesmente está falando dentro do contexto dela, aquilo é verdade. Lembra que tudo, não existe verdade no mercado. Existe crença, existe o que você acredita. Só isso. A única coisa que você tem que diferenciar é o que você acredita é útil, ou seja, te traz resultado, ou não é útil porque não te traz resultado. Só isso. Entendeu? Tem gente que fica, às vezes, discutindo Fibonacci, funciona ou não? Aí o cara fala que funciona, o outro fala que aquilo é uma baboseira, porque até parece, não tem embasamento nenhum, negócio de proporção de corpo humano com um fenômeno da natureza, não tem nada a ver com o mercado, é uma viagem e tal. Não tem essa, entendeu? Se alguém consegue usar o Fibonacci dentro de um contexto que a pessoa opera, que o Fibonacci é útil, vai funcionar. É engraçado que uns anos atrás o Nicolas não era, ele pensava assim, né? Antes de ele virar day trader e tudo. No começo ele era muito forte em carteira, né? Só. Hoje ele é forte nos dois, mas então ele pensava assim, né? Fibonacci é uma palhaçada. E hoje ele faz day trade e usa Fibonacci, né? Mas exatamente, porque exatamente, ele entendeu que dentro do contexto dele aquilo funciona. Se tem embasamento ou não, não interessa. Interessa é útil. Ele ganha dinheiro, ganha. Então, acabou. Tá valendo. Né? Então, como eu falei, você tem que ver. Então, não existe a realidade no mercado. Não existe a verdade, o certo ou o errado. Existe o que você acredita e o que você não acredita. Só que você tem que ver se isso é útil. Se você acredita numa coisa que não te dá dinheiro, você está perdendo tempo e dinheiro no mercado. Né? Aí não adianta nada. Não adianta você ser, digamos assim, ideológico de acreditar numa coisa e aquilo não é útil porque em nenhum contexto aquilo te dá dinheiro. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado no sentido de que muita gente fala isso eu vejo bastante assim. As pessoas não têm uma consciência ampla disso, então elas falam as coisas como se fosse verdade e às vezes é só verdade dentro do contexto delas. Então agora você sabe disso, você está anos-luz à frente dos outros, porque você vai saber avaliar isso. Outra coisa tem um monte de gente que é youtuber, é guru, é isso, é aquilo, e não sabe do que está falando, né? Tudo fake. O cara não ganha dinheiro de fato no mercado, é tudo mentira. E então ele fala errado mesmo. Ele fala uma coisa que simplesmente não funciona. Não funciona para ele, não funciona para ninguém. E simplesmente ele leu em algum lugar, ouviu falar, ou às vezes até funciona para alguém, mas ele não sabe colocar aquilo num contexto que funcione. Porque não adianta nada você ler um livro de média móvel, falar várias coisas sobre média móvel, beleza, média móvel é super útil, mas você não sabe colocar aquilo num contexto útil, ou seja, num contexto que faça dinheiro. Mas você fala como se você soubesse, você ganhasse dinheiro com aquilo. Então tem que saber diferenciar tanto toda, digamos assim, picaretagem que tem por aí, que não é pouca coisa, quanto quem sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, só que você tem que entender dentro do contexto do cara. Qual é o contexto do cara
para você entender como que ele usa, o que funciona para ele, mas se você usar de outra forma, pode funcionar ou não, você vai ter que validar. Né? Então, né, tipo, como que isso é algo não só de trading, né? Como ter sucesso em alguma coisa, no caso aqui no mercado. De forma resumida, o ideal, né? Isso é modelar, né? É a base do PNL, né? Você analisa várias pessoas que têm sucesso no mercado para encontrar o que tem de comum entre elas. Basicamente é isso, né? Isso que eu fiz. Eu aprendi com muitos traders, Robert Pardo, Thomas Nesmida, o Andrea Anger, Kevin Davey, Van Tarp, entre muitos, 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 muitos outros. E aí, quando você analisa, você vai ver isso, que existem coisas comuns. Tem nuances que, aquela questão do contexto que eu falei, no começo, quando não tinha tanta clareza disso, era um pouco confuso, né? Porque, sei lá, por exemplo, o Robert Pardo, que é o inventor da Walk Forward Analysis, que é uma metodologia onde você, por exemplo, otimiza 12 meses de parâmetro, por exemplo, de média móvel e utiliza para os próximos 3, sempre assim, né? Em janelas. Ele faz isso muito bem, usa, no contexto dele isso funciona bem. Já outro trader, famoso italiano, André Anger, acho que é o único que ganhou 4 vezes o campeonato mundial, ele não faz isso. Ele acha que isso não tem necessidade nenhuma. E aí eu ficava, pô, mas cada um fala uma coisa, é o contexto. No contexto de tipo de estratégia que o André Anger desenvolve, não fazer o walk forward ou não dá diferença. No contexto de estratégia que o Robert Pardo desenvolve, o walk forward faz diferença. Né? Então, ou seja, vai haver coisas, quando você analisar várias pessoas que têm sucesso no mercado, vai ter algumas nuances que é específica de cada um, que não é comum entre eles. Por isso que você não adianta analisar uma pessoa só. Se você analisar uma pessoa só, qual que é o problema? Como que você identifica o que são realmente a base que faz a pessoa dar certo e o que são as pequenas nuances que são características daquela pessoa? Se avaliar uma pessoa só, você não consegue identificar isso, né? Se você fizer com várias, aí você vai encontrar o que é comum entre elas e o que é nuance específica de cada um, né? Então, é assim que se faz, né? Então, você vai ver, por exemplo, que basicamente todos eles vão te falar que você ganha mais dinheiro no mercado com mais volatilidade e mercado mais direcional. Ponto final. De uma forma ou de outra, todos vão te falar isso. Opa, aí esse é um ponto válido, né? E assim vai indo, né? Por exemplo, eles vão te falar, cara, no desenvolvimento de uma estratégia, nos meus testes, na minha experiência, saída faz mais diferença que entrada. Aí o outro, opa, também, opa, tá aqui mais uma coisa, saída é muito importante. Ah, manejo de risco é importante. Aí todos vão te falar que manejo de risco é importante. Então, ou seja, que é o que eu estou resumindo aqui para vocês já, né? Que é o que, de certa forma, a base do que funciona, né? Então, basicamente assim, né? Só que aí você também tem que estar atento para analisar várias pessoas que têm sucesso. O que é sucesso, né? No mercado, normalmente, sucesso é mais fácil de medir, porque você pode medir em porcentagem ou em dinheiro, né? Em números, né? Porque, por exemplo, se você vai medir quais pessoas estão mais satisfeitas no trabalho, puta, aí é uma coisa bem mais difícil de você quantificar aquilo, né?
eu quero ser satisfeito no meu trabalho, então eu quero entender o que as pessoas que são satisfeitas no trabalho têm em comum. Dá para fazer, mas é mais difícil, né? Aqui não. No mercado tudo se resume a números, né? Então, é mais fácil, né? E aí é importante você buscar pessoas que tenham transparência e bons números, porque se ela não tem bom número, ou se ela não tem números para mostrar, como é que você vai saber se ela tem sucesso? Só pelo que ela fala? Falar é fácil, né? Qualquer um lê um livro, faz um curso e fala um monte de coisa. Então, isso é bem importante, né? Você saber quem você vai modelar. Se você modelar as pessoas erradas, você pode chegar a um modelo que não é efetivo, né? Você corre esse risco. Beleza. Então, ou seja, testar e validar o que realmente funciona. Eu, particularmente, gosto muito de backtest, porque eu desenvolvo estratégias quantitativas, né? Seja de carteira, seja de trading. Eu analiso, claro, tem toda uma experiência, não vou entrar aqui a fundo de como fazer backtest, como desenvolver estratégia do ponto de vista técnico e tal, que seria horas e 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 horas de falando. E depois eu comparo com o resultado de conta real, né? Eu desenvolvo uma estratégia, testo ela em conta real. Se ela tiver um desempenho semelhante ao backtest, que é o que eu espero, ela passa a ser validada, né? Então, ou seja, eu identifiquei um edge no backtest que eu confirmo que ele funciona em conta real. Enquanto aquele edge estiver ali, eu opero ele eventualmente, como a gente começou. Um edge pode deixar de existir, a gente sempre tem que estar atento, por isso a diversificação e tal e tal. Mas basicamente é isso. É a minha forma de validar. Eu tenho meus critérios de fazer backtest, porque existe uma coisa, né, como a gente falou, chamada overfitting, que é você super otimizar para a base de dados do passado. Se você pegar o preço praticamente de qualquer ativo, e você fazer um backtest, otimizar, por exemplo, todos os cruzamentos possíveis de média móvel, você vai encontrar algum cruzamento que funcionou super bem. E aí você bota para rodar dali para frente, e isso não traz resultado, né? Por que que isso acontece? Isso acontece porque ele não capturou um fenômeno, que é o edge, né? Que se repete de fato. Ele simplesmente encontrou uma forma milagrosa que sempre que cruzou, sempre não, né? Mas boa parte das vezes que cruzou dá certo, mas daqui para frente não vai ser igual, porque não existe um fenômeno por trás que torna aquilo repetitivo. Então tem que tomar muito cuidado com o backtest. Né? Muito cuidado. É muito fácil pegar um robô e fazer um backtest e ver um resultado bonito no backtest. E é por isso que não funciona dali para frente, porque não tem edge ali de fato. Legal. Agora vou falar um pouquinho dos tipos de estratégia. Tipos de estratégias. Mais clássico, né? Carteira, que você está sempre posicionado. Claro, eventualmente, por exemplo, enquanto tiver uma tendência de alta, você está sempre posicionado. Uma tendência, digamos assim, primária, né, de longo prazo. Se ela acabar, você sai. Você não precisa estar o resto da vida, mas não é entra hoje, sai amanhã, estopou aqui. Não. Você está no mercado, estratégia de carteira. Essa carteira pode ser desde longuíssimo prazo a, por exemplo, em cripto, que é um mercado bem dinâmico, a gente ajusta a carteira diariamente. Dá para fazer, claro, semanalmente também, então, mas dá para ser até diariamente. Trading, né? Day trade, operações dentro do mesmo dia, swing trade, de alguns dias, position, de semanas. Né? Aí sim, entrada, stop loss, gain, saída, filtro, etc. Né?
Os mais comuns de trading é ou seguindo tendência ou reversão à média. Né? Ou tu captura uma tendência de um ativo, ou ele tende a andar assim, né? Fazendo vai e vem, e você captura esse vai e vem. É o mais clássico, né? Em trading. Aí tem várias formas de fazer isso, em diferentes tempos gráficos, com diferentes características e diferentes ativos, né? Carteira, né? A gente pode usar fundamentos, a gente pode usar análise técnica, a gente pode usar momentum, a gente usa muito momentum, e às vezes em ações com fundamentos tá junto, né? E análise técnica junto também. Legal. Esse basicamente, a grosso modo, é isso, né? Mercado carteira ou trading, né? Existem outras formas, arbitragem, não sei o quê, tal, mas, a grosso modo, é isso aí. Principalmente para o pequeno investidor que eu sou física. Você se adapta às características da sua estratégia? Né? Por que isso é importante? Porque, por exemplo, se você fica muito nervoso tomando decisão, operando o mercado, com certeza day trade não é para você. Né? Se você tem um trabalho em tempo integral, você, não vou fazer swing ou position trade, que ocupa pouco tempo, mas você entrou numa posição, você não consegue nem se concentrar no seu trabalho, que você tem que ficar olhando aquela posição, né? Ou você resolve a questão psicológica, ou aquele determinado tipo de operação não é para você, né? De repente você tem que ser mais um investidor de carteira. Já tem gente que adora ter a possibilidade de, no dia a dia, ter operações rolando, essa coisa toda, seja com robôs ou operando de forma discricionária. Aí, outras características, né? Volatilidade, cripto é um mercado bem volátil. Ações já é menos volátil, né? Então, você se adapta à volatilidade, embora, como eu falei, volatilidade é oportunidade, você também tem que estar ciente disso, mas enfim. Você tem que ver, né? Você tem que ver. Tem gente que não gosta de ficar tomando decisão. Para quem não gosta de ficar tomando decisão, trading discricionário não vale a pena. Você tem que, se quiser fazer trading, tem que ser com robô e carteira, né? E aquilo que eu tinha comentado de mecânico versus discricionário, né? Mecânico, seja robô ou tipo um critério super A mais B mais C, se você olha, não é um robô, você executa sua carteira, sua ordem, mas é totalmente mecânica a estratégia. Os critérios são totalmente objetivos. Não dá margem para sua interpretação. Você não tem que ficar tomando decisão. Você só segue o plano. Normalmente, estratégias, seja automatizadas com robôs ou totalmente objetivas, que você que executa, mas as regras são muito claras, psicologicamente, né? Estratégias mecânicas. Mais fácil psicologicamente. E discricionário, você tem que tomar mais decisões, mais difícil. Mais difícil, você tem que tomar mais decisão, mais interpretações. Se você erra, você fica, puta, eu interpretei errado. A forma de se operar de forma discricionária, como a gente falou, também é a mesma coisa. Você identifica um edge, você tem seus objetivos, sua estratégia, seu setup. Só que às vezes o setup envolve uma análise de contexto muito grande, que não é RSI, o indicador RSI abaixo de 25, numa tendência de alta, sendo que uma tendência de alta é o preço acima da média móvel de 200 períodos. Isso é totalmente objetivo, é uma regra totalmente clara.
Agora, quando você traça linhas de tendência com Fibonacci, com não sei o que, não tem nada errado nisso, mas começa a ficar menos objetivo. E aí influencia mais, hoje você acordou bem, hoje você está concentrado, você está equilibrado psicologicamente, você está confiante. Todos esses fatores, numa estratégia discricionária, você está muito mais vulnerável àquilo que a gente falou dos viés e tal, todas aquelas emoções, medo, ganância. E você está muito mais susceptível a tudo isso. Quanto mais discricionário, mais você está susceptível a tudo isso. Tá? Pouca gente consegue chegar a um ponto de ter um plano claro, um bom manejo de risco, um bom planejamento, claro, um bom conhecimento para ter o estratégico matemático positivo, saber fazer as análises e psicologicamente conseguir seguir. É para poucos. A parte mais discricionária. É lindo quando a pessoa é muito boa, porque o resultado pode ser fenomenal, como o do Nicholas, por exemplo. Mas é difícil, é bem difícil. Né? Se vende por aí a ideia como se isso fosse fácil, não poderia estar mais longe da verdade. Né? E, bom, basicamente com isso, eu acho que a gente vai chegando ao final dessa série, 4 lives. Bem feliz, bem satisfeito. Eu acredito que eu consegui colocar um conteúdo aí que eu queria colocar aí, digamos assim, para fora há algum tempo, porque sem essa base toda, as chances de sucesso no mercado são muito pequenas, né? Então, eu acredito que vai ajudar bastante. Podem ficar à vontade, se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, podem ficar à vontade para fazer no chat, né? É uma pergunta bem, digamos assim, temporal, né? Para quem estiver vendo essa gravação lá na frente, talvez não faça tanto sentido. Qual a sua avaliação sobre o preço atual do Bitcoin? Pelos ciclos e tudo, embora tenha subido bastante, ainda tem potencial para subir muito. Né? Não tem bola de cristal, mas tudo que está acontecendo, toda impressão de dinheiro no mundo, instituições e pessoas físicas cada vez se interessando mais, cada vez tendo mais adoção, mais regulação favorável ao redor do mundo, mais utilidade, cada vez você vê o número é mais gente utilizando, os ciclos, né, de escassez, quando acontece um halving que corta a quantidade de Bitcoin emitido, tudo está favorável. Claro que às vezes a coisa nunca tem como saber o futuro, mas acho que está tudo muito favorável ainda, tem um potencial de valorização muito, muito grande. Daqui para frente, fora o que já valorizou. Tem interesse em investir com robôs? A gente tem um programa que se chama Sucesso com Robôs, que dá acesso a vários robôs e vários portfólios, e só acompanha nosso trabalho para quando a gente abre inscrições para novas turmas. Em relação às análises, eu estou sempre passando o meu contexto, né, do que eu estou vendo no mercado, perspectivas e tudo, né? O que eu faço, assim como eu mostrei aqui, né, eu tenho um plano, sempre um plano, né? Então, a minha big picture, meu contexto geral, é de valorização do Bitcoin e das criptomoedas. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma estratégia, que é a melhor forma que eu conheço de capturar esse movimento de alta com maior eficiência, fazendo o maior lucro possível, mas eu tenho meu critério de saída caso a tendência de alta acabar. Né? Porque a gente nunca sabe o futuro, então a gente tem que ter critérios. Então, ou seja, eu tenho um contexto favorável a cripto, favorável a Bitcoin, que eu espero que se confirme, mas se eu tenho uma estratégia para, se ele se confirmar, eu surfar isso da melhor maneira possível e
para se isso não se confirmar, eu cair fora em termos de carteira. Daí, além disso, se o mercado acabar a tendência de alta, eu começo a operar vendido para ganhar com a queda, e aí eu tenho estratégia já para isso também. Então, ou seja, veja que eu tenho um plano. É isso que a gente está conversando aqui, né? Ter um plano para todas as circunstâncias. Eu estou otimista com Bitcoin, eu estou otimista com cripto, mas se eventualmente a coisa não for para frente, pode ser que eu ainda ganhe muito dinheiro na queda. Né? Eu estou preparado para tudo, eu tenho plano para tudo. 5% do capital da carteira de cripto seria razoável, depende muito do perfil. Perfil, tamanho do capital, não é uma pergunta... Acho que é razoável, mas tem gente que tranquilamente tolera mais, tem gente que vê como uma grande oportunidade, é novo, tem condições de arriscar, e aí arrisca um pouco mais, porque se der certo, pode dar muito certo, dificilmente talvez você vai ter outra oportunidade de multiplicação de capital assim. Então tem muitos fatores aí para levar em consideração, que acho que todas essas aulas aí dessa série ajudam a traçar esses planos, né? Então, isso foi legal essa pergunta, que é bom deixar bem claro, que exatamente eu traço cenários, né? Para cripto, cenários para ações, cenários para Forex, não em relação a se vai subir ou vai cair, mas em relação a como está o mercado, com mais ou menos volatilidade e tal. Mas eu não fico contando que eu vou acertar, porque ninguém sabe. Então, eu simplesmente, se isso acontecer, eu vejo uma onda de surfar isso, mas se não acontecer, eu faço isso e aquilo. Eu fico procurando edge em todas as circunstâncias, no mercado de alta e mercado de baixa, para ter a maior consistência possível. Né? Embora, como eu falo, nem todas as estratégias são em todas as condições de mercado, mas você tem que ter estratégia para todas as condições de mercado. Eventualmente, enquanto migra daqui para ali, você tem períodos de perda, tudo faz parte, mas assim você... É muito arriscado você... estou muito confiante que a bolsa vai subir, e vai lá e bota todo o teu dinheiro. Aí vem uma pandemia que ninguém esperava, e, por exemplo, despenca, no caso até recuperou rápido, mas digamos assim que não tivesse recuperado, enfim, você não pode ficar contando só que você vai acertar o futuro. No curso tem aula de como operar vendido, sim. Legal. Como podemos surfar com você nesses edges? Todos os nossos programas, a gente ensina exatamente tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente desenvolveu, tudo que a gente testou, como tudo funciona, quais são os edges e como operar eles. Todos os nossos programas são baseados nisso, não são programas baseados, assim, curso de análise técnica. Nada contra quem faz isso, tá? Mas eu vou te ensinar tudo de análise técnica, todos os indicadores, isso, aquilo. Aí você tem um monte de conhecimento, que de certa forma é bom, mas por um lado isso é bom, porque conhecimento é sempre bom, mas por outro lado, digamos assim, isso, embora some, não resolve, digamos assim, tua vida, no sentido de resolver vida, no sentido de, tá, e agora o que tu faz com tudo isso? Né? Você tem que entender edge, como operar e tudo mais. Poderia eu explicar por alto o curso? Alguns dos nossos cursos principais, pode ser que quem esteja gravando, veja a gravação no futuro, tem até novos cursos, a gente está com algumas coisas em mente, mas hoje é o A Nova Moeda, curso de cripto, que inclui tanto a parte de carteira, quanto a parte de trading, comprado e vendido, né? Ou seja, para ganhar na alta e na baixa. Na alta, você pode fazer só carteira ou carteira e trading. Na baixa, só trading. Né? Sucesso com robôs, tem vários robôs e portfólios de robôs de Forex, índices de ações, ETFs. Nesse momento, a gente ainda não tem de commodities e ações diretamente, mas está no forno. Então, em breve vai ter também. Então, ou seja,
robôs para os múltiplos mercados, operando de formas diferentes, day trade, swing trade. Tem um programa Carteira Campeã com o Nicolas, que é de carteira na bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior, e faz a junção de análise fundamentalista, análise técnica e análise quantitativa. Hoje são os nossos 3 principais programas. Talvez no futuro aí, quem estiver vendo a gravação no futuro já tenha mais opções. O Ivan fala, te ensinam na teoria, mas na prática tem muitos cursos. Sim, exatamente, como eu falei, não que tenha problema em se ensinar a teoria de forma alguma, mas ela só te dá mais conhecimento, ela não te dá a praticidade de como ter resultado no mercado. Não existe resultado garantido no mercado, mas todos os nossos cursos são focados na forma como a gente investe, né? Todos eles a gente tem resultado de conta real para mostrar, e é o que a gente faz de fato, né? A gente opera de fato, a gente investe de fato. Quando abriremos os cursos em 2021, só acompanhar a gente no Telegram, no Instagram, por e-mail, e a gente sempre avisa, né? Tem o nosso site, só se cadastrar lá, investidordosucesso.com.br, nosso canal no YouTube, Investidor do Sucesso, e só acompanhar que a gente sempre avisa quando abrem as inscrições para cada um dos cursos, isolada, abre um por vez, né? E eventuais novos cursos que a gente venha a ter. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Para quem não assistiu tudo, volta, vai lá no canal no YouTube, Investidor do Sucesso, assiste os 4 lives, reassiste, anota as crenças, trabalha em cima disso, que vai fazer muita diferença para você. Tá legal? Então, é isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tamo junto.